A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler em Gênesis, no capítulo 49. Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos-eis o que há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rubens, tu és o primogênito, minha força, é o princípio do meu vigor, é o mais excelente em alteza, é o mais excelente em poder, inconstante como as águas. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço do seu inimigo. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa. Subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vinde, e o filho da jumenta à cepa mais excelente. Ele levará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E a tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve sino forte, e os braços de sua mão foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará como bênção dos céus de cima, com bênção do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outreiros eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo, que despedaça pela manhã, comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo.
Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando o abençoou. E cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança da sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultarei a Leia. O campo e a cova que está nela foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu-os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Capítulo 50 de Gênesis. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passando os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás agora, pois te peço que eu suba para que sepulte meus pais. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe à sepultura o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para a sepultura o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozé os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente e cavalo. E o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome de Abel-Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como eles lhe ordenaram. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança da sepultura a Efron, o Heteu, em frente de Mamre. José anima seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, roga-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam.
Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque, porventura, estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, e também os filhos de Malqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Aleluia, glórias a Deus. E termina aqui o livro de Gênesis. Amém e amém, Jesus.